Então, sim, quando chegou uma certa vez que eu compreendi que se eu não fazia uma mudança radical na minha vida, ia acabar perdendo todos os meus filhos, né? Certo. Eu ouvi de você há poucos meses, eu acho, atrás, né? Ou algum tempinho atrás, e a gente começou a conversar e você me contou que você teve uma experiência com Deus, né? Especialmente em relação a seus filhos, a ser pai. E eu queria que você contasse um pouquinho para os meus amigos aí. Eu entendi que eu precisava de uma mudança, né? Eu sirvo a Deus desde os meus 18 anos. Me casei com 22, Deus me deu uma família maravilhosa. Eu tenho uma família grande, 8 filhos, né? Mas atualmente com minha esposa temos 6 filhos, com Glória. E, bom, sempre estivemos no campo de missão, sempre servimos a Deus. Hoje eu tenho 53 anos, meus filhos cresceram, né? Mas mais ou menos entre os 35 e 40 anos, eu entendi que eu precisava de uma mudança, porque que eu precisava ter um breakthrough, um rompimento na minha vida, porque, olha, conviver não é fácil. Existe até eu escutei certa vez alguém falando que a convivência é uma arte, se relacionar com os outros não é fácil, é a coisa mais desafiadora que existe, né? Por causa das diferenças e eu imagina com uma família numerosa, 5 meninos, uma menina, sempre havia conflitos, problemas dentro do lar, e os meninos começaram a crescer, começaram a engrossar a voz, a falar grosso, a falar mais alto, e eu entendi que era um momento de, se eu não mudava, ia acabar perdendo todos os meus filhos, porque o nosso relacionamento, se bem todos éramos uma família cristã, nós tínhamos os mesmos problemas que milhões de famílias se enfrentam no mundo inteiro hoje em dia. Então, sim, quando chegou uma certa vez que eu compreendi que se eu não fazia uma mudança radical na minha vida, ia acabar perdendo todos os meus filhos. E eu refleti, para que quero ter um ministério se eu tenho todos os meus filhos distantes? Todos os meus filhos tinham brigado comigo, estavam ofendidos, estavam chateados, porque eu dava muita importância à obra, era uma pessoa muito ativa na obra, mas chegava com as sobras do meu tempo para eles, e eles ficavam tristes por isso. Então, no ano 2006, eu tomei uma decisão radical, que ia parar todas aquelas atividades, e era uma pessoa, como te falei, muito ativa, cheia de coisas para fazer, mas disse, não, vou dedicar mais tempo para minha família, né? Só que ainda me faltava uma coisa, como aquela palavra de Jesus para o jovem rico, comecei a brindar mais tempo para meus filhos, mas ainda me faltava uma coisa. Então, Deus me falou de que eu precisava restaurar o altar familiar, que isso era um princípio sagrado que eu devia ensinar meus filhos a importância de poder incluir a Deus em nosso dia a dia. Assim que nós fizemos algo, tomamos uma decisão radical. A partir desse momento que nós tivemos essa perda, antes de ir a dormir, nos reuníamos toda a família, 5 ou 10 minutinhos, só para agradecer a Deus, só para estar com Deus. Dizer, oh Deus, estamos aqui, nós te amamos, obrigado Deus, obrigado Jesus pelas bênçãos disso, daquilo. E começamos a ensinar nossos filhos, e nós damos a oportunidade a cada um de nossas crianças. Nosso filho mais velho tinha 15 anos, e o nosso mais novo teria 6 anos, 7 anos. Então, todas as crianças agradeciam a Deus. E começamos a restaurar esse altar familiar, de incluir Deus em nosso dia a dia e demonstrar nossa gratidão, mesmo que seja pelas batalhas. E a nossa vida mudou desde aquele dia. A nossa vida mudou
e nós começamos a ver bênçãos muito grandes na nossa vida. Você acha que teve alguma diferença no seu comportamento, no comportamento dos seus filhos, quando você começou a orar? O que que mudou praticamente, assim, no dia a dia? Você falou que antes vocês estavam desunidos, que seus filhos não falavam com você, ou não, né, não tinham uma relação muito próxima. O que que você acha, assim, que mudou depois desse 2010 aí? Nosso relacionamento com os filhos, é bom você saber do seguinte, vou te falar um detalhe muito importante. Quando eu era criança, meus pais se separaram, eles brigavam muito, meu pai era muito violento, batia na minha mãe, foi muito triste. Nós, como criança, eu era o irmão mais velho, duas das minhas irmãs estavam comigo e era muito triste ver a briga dos meus pais. E meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos, né? Quando chegou, era adolescente, tinha 14 anos. Meu pai nunca nos visitava, via de vez em quando. E uma vez chegou em casa querendo me corrigir, né? Querendo me dar uma disciplina. E eu fiquei bravo com ele. Pensei, poxa, o cara nunca vem na minha casa, nunca vem estar conosco e ele quer vir me disciplinar, né? Então eu não aceitei a correção e eu parti nos socos com meu pai. Foi muito feio isso. Conto isso com muita vergonha, muito assim constrangido de ter que falar em público isso, mas eu não tinha Jesus, eu não tinha Deus. Eu era uma pessoa perdida, assim, sem um propósito na minha vida, né? Então, lógico que quando eu aceitei Jesus, eu pedi perdão ao meu pai, né? Só que isso foi como alguém diz que todo que o homem semear, isso vai colher, né? E adivinha o que aconteceu quando meus filhos cresceram? Eu tinha um relacionamento distante com eles, né? Mas todos eles, quando eles se tornaram adolescentes, eles quiseram brigar comigo também. Foi como algo que eu semeei sendo jovem e já de adulto, eu como que colhi esses frutos ruins, tão feios, né? Então, eu precisava mesmo entender que não é com a violência, não é com a dureza, não é. Meus filhos eram um pouquinho distantes, eu com eles, eu era distante com eles, né? Morava com eles, mas eu era distante. Então, quando eu começo minha vida de oração, ativar esse relacionamento com Deus, né? Eu comecei a entendê-los. Eu comecei a compreender o propósito de Deus nas vidas deles. Os pais têm muita dificuldade, eles acham que os filhos têm que fazer a mesma coisa que os pais, e não entendem que cada um tem seu perfil, cada um tem seus dons, seus talentos, sua particularidade, suas características, seus sonhos, seus desejos. Então, muitos pais não entendem isso, que cada filho é diferente, né? Então eu disse, olha, filhos, eu não estou interessado que você se torne um missionário, nem um pastor, nem nada disso. Quero que vocês sejam felizes, que vocês façam o bem. Isso é o único que pai quer. E aí me comecei a ter proximidade com eles. E eles começaram a me amar. Eles começaram Então você acha que quando você teve o olhar deles, ou quando você se pôs nos pés deles, vamos dizer assim, né? Quando você se submeteu a ouvi-los, né? Eu acho que quando isso aconteceu foi quando você quebrou essa barreira entre você e eles. Sim, com certeza. Pode Legal. acreditar. Eu dou testemunho disso. Eu dou testemunho. Olha, isso aqui que eu entendi, Padre. Que muitos pais cobram muito dos filhos. Eles querem que mudem. Peço oração para meus filhos, que meu filho é dependente de drogas, não sei aqui. E eu comecei a perceber que muitos pais se tornam justos aos seus próprios olhos, esquecem que eles precisam mudar também. Você não pode exigir uma mudança. Eu deixo essa mensagem para os pais. Não exija tanto mudança dos filhos. Você se humilhe e entenda que você também precisa mudar, reconhecer seus erros, suas falhas. Não existe uma escola de pais que nos ensine a ser pais. Muitos de nós pegamos os filhos e fomos aprendendo sobre a marcha como ser pais, né?
mas entenda isso, que nós cometemos erros muitas vezes involuntariamente. E há algo muito perigoso que eu falo aqui para todos os pais também, que um dos erros que eu cometi quando eu ficava com raiva, frustrado com eles, eu dizia coisas que hoje me arrependo. E nos momentos de raiva, de frustração, momentos de ira, você tenha cuidado com o que você fala com seus lábios. É melhor você não falar, porque muitas vezes você pode amaldiçoar seus filhos em um momento de descuido, em um momento de fraqueza. Você diz coisas que você pode ferir muito eles e você pode acabar amaldiçoando seus filhos. Entende? Então, eu tive, assim, uma aproximação com eles. Olha, vou te contar, meus filhos, todos eles não desejavam cumprir os 18 anos para se mandar e não estar mais conosco, porque era muito tenso nos relacionamentos. Sabe o que aconteceu hoje, 2020, com a pandemia, e desde um tempo para cá, todos eles querem estar conosco. Eu estou com 5 dos meus filhos morando conosco. 5 deles estão aqui. E até eu falo, filhos, vocês já não querem ir embora, não? Eu falo com amor, com carinho, vocês já são adultos. Esse argentino aqui teve que ser muito quebrantado e aprender muita coisa nesse tempo. E eu dou graças a Deus. Né? Meus filhos não são perfeitos, não são como qualquer outros jovens nesse momento, mas tem uma coisa, eles gostam, amam a Deus, gostam de estar conosco, e Deus tem nos dado uma família muito abençoada. Quem passou por minha casa, quem foi nos visitar durante esse período, eles dão um testemunho. Um irmão veio aqui de Costa Rica, outra irmã do Equador veio nos visitar no retiro anterior e disse, olha, eu não acredito tanto em suas palavras como aquilo que eu vejo com meus olhos. Teus filhos, eles são um testemunho daquilo que você prega, é verdade. Então, isso é que eu quero dar testemunho, que desde o momento que eu mudei, houve uma aproximação e eu tenho meus filhos, cada um deles, né, um relacionamento precioso. Como que a sua mulher, a Glória, né, viu tudo isso, essa mudança? Como que ela participou com você? A Glória, a gente quase se separou uma vez quando tínhamos 30 e poucos anos, passamos por um momento difícil, tivemos separados com Glória 4 meses. É bom você saber disso, que hoje o testemunho que eu posso contar, é bom você saber meu antes e meu depois, né? Antes aconteceu isso, passei pela experiência de ter um casamento, quase que perco o casamento, meu matrimônio. E minha querida esposa decidiu acreditar em mim. Isso é algo que eu nunca vou esquecer. E isso sempre vou amá-la, porque ela apostou. Quando muitas vozes que ela ouviu, se separa, manda ele embora, larga ele. Olha só, ela teve muita pressão, inclusive até de líderes dela, pastores, que ela tinha que se submeter à liderança. Dizia, olha, esse cara nunca vai mudar. Deixa ele, e larga ele, continua, siga sua vida. Irmã, Deus escutou ao Senhor e disse, não, eu vou lutar pelo meu casamento, vou lutar pelo meu matrimônio, por minha família, não quero ser uma mãe solteira. E ela começou a orar por mim. Que legal. As orações de Glória são poderosas. Minha esposa, ela começou a orar por mim. Eu não sei o que ela fez, mas acho que Deus atendeu a oração dela. E ela, hoje em dia, temos um casamento muito abençoado, né? Até a gente namora mais do que antes. A oração de toda mulher é muito poderosa. E acho que o fator mais marcante da minha mudança, da minha transformação, Paty, foi no ano 2016, 10 anos depois. Eu te falo que durante esse período de 10 anos, aliás, foi no 2010 que eu tive essa experiência do roubo na minha casa.
Eu entendi que eu precisava restaurar meu relacionamento com Deus, o altar familiar. E aconteceu algo muito interessante. Desde esse ano em frente, eu comecei a viver um período de restituição na minha vida como nunca antes. Foi uma coisa muito interessante. Tudo aquilo que tinha perdido, Deus começou a devolver, né? Começou a devolver ministério, meu relacionamento com meus filhos, com minha esposa querida e amada, né? É muito difícil a vida de um matrimônio, de um casal, passamos por altos, por baixos, períodos de deserto, períodos de conquista, de bênção, né? Mas Deus nos uniu muito e entendimos que quando nós dois juntos orávamos, principalmente por nossos filhos, e milagres aconteciam. A nossa vida começou a mudar quando começamos a viver uma vida ativa de oração. Então, eu venho te dizer isso, né? Quando foi no ano 2016, nós demos um passo muito mais além ainda e começamos a mergulhar na presença de Deus. Isso foi O tremendo. que Né? seria um conselho para um pai ou uma mãe que está numa situação de que eles não estão se entendendo com os filhos agora? E também, se você quiser fechar com uma oração depois. Amém, 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 amém. Bueno, em primeiro lugar, a Bíblia diz que quando nós nos achegamos a Deus, Ele se vai chegar a nós. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quando a família não se entende, você precisa parar tudo. Pode continuar como se tudo estivesse normal. Não faça esse erro. Papai querido, mamãe, se as coisas não estão dando certo em casa, é o momento de parar. Não pare quando a tragédia acontece. Não pare tudo, não seja obrigado a parar para pensar como ter uma mudança quando venha uma desgraça, uma tragédia. Muitas vezes, eu não quero falar que pode acontecer, mas quando uma família tem problemas, se você não para em tempo, algo ruim pode acontecer. Então você precisa parar tudo. Em nome de Jesus, pare e converse com a pessoa que você mais ama, converse entre você e sua esposa. Se você não tem um cônjuge, não tem a bênção e o conflito está com um dos seus filhos, você precisa primeiro parar você e falar com Deus. O que eu faço? Senhor, me dê uma orientação. Se aconselhe com pessoas que passaram pela mesma situação, né? Se você não sabe com quem conversar, primeiramente, vai na sua igreja, converse com o líder da sua igreja, com seu pastor, com seu mentor, com seu líder espiritual. Não ande sozinho, não tente você carregar o fardo sozinho do teu problema. A gente precisa um do outro, né? E nós estamos aqui, viu, também, né? Aqui eu vou deixar com Pati o contato onde você nos pode procurar. Nós aconselhamos muitas famílias. Nosso ministério é online. Eu sou coach de famílias. Eu sou coach espiritual na área da fé, baseado em princípios bíblicos. E temos uma escola de oração. Quero recomendar a você, institutobuenasnuevas.com. Essa é a nossa escola de oração, onde você pode encontrar cursos específicos, né? A maioria deles são em espanhol, mas temos também material em português. Até o dia de hoje, muitos pais esqueceram que pensaram, bom, já não tenho mais compromisso na responsabilidade. Olha, nunca você se vai aposentar dessa responsabilidade. Você precisa ser um abençoador do seu filho. Você precisa interceder por teu filho. Ore por ele. Abençoa ele. Declare bênção sobre sua vida, profetize sobre seu filho, fale palavras de fé sobre seus filhos, em nome de Jesus. Ame seus filhos, fazendo uma oração por ele todos os dias da sua vida. Senhor, guarde e proteja meu filho. Senhor, me ajude a mudar, me mostre o que eu posso fazer para abençoar meus filhos. Amém. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Eu quero te agradecer por esse momento com Pati, nossa irmã missionária que mora em Romênia. Muito obrigado, Jesus, por esse momento de estarmos juntos e podendo alcançar outras famílias.
Eu te peço em nome de Jesus para aquela pessoa que está nos ouvindo, para quem nos está acompanhando e quem está conectado em linha, recebendo esta mensagem. Pai, em nome de Jesus, te clamo por um milagre de transformação em nossa vida, que nossa família seja completamente restaurada. Pai querido, nos perdoe por qualquer pecado que nós tenhamos cometido, se nos afastamos de Ti, se nós nos interessamos em outras coisas mais do que Deus. Pedimos perdão pelo desordem que causamos em nossa família. Mas hoje me arrependo, Senhor. Eu quero me voltar a Ti. Diga assim comigo: Senhor, hoje quero voltar a Ti. Quero fazer um compromisso contigo. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja o Senhor de minha vida. Abençoe minha casa, a minha família, meus filhos. Me ajude a pôr ordem na minha vida. Senhor, eu quero pedir que o Senhor me ajude a pôr ordem na minha casa. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Em nome do Senhor Jesus, que o príncipe de paz venha no meu lar. Que tu sejas o Deus de nossa paz. Traga reconciliação dentro do lar. Me ajude, Senhor, a viver esse princípio de andar em amor e em unidade com meus filhos, com meu cônjuge, com a pessoa que eu amo. Senhor, e que tu seja o centro da minha vida e o propósito da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Olá, Paty. Meu nome é Glória, sou esposa do Alberto Conti. E hoje eu gostaria de contar para vocês como afetou nossa vida de oração em nossa família, desde que a gente começou a incrementar nossos períodos de oração. Bem, uma coisa que tem nos ajudado a implementar a oração na família foi um altar familiar, que nós começamos a praticar devido a uma experiência negativa que a gente teve. Começamos a fazer essa prática de como família, todo dia dedicar uns tempinhos para a oração, para agradecer a Deus o que Ele tinha feito, ou pedir oração uns pelos outros como família. Isso tem sido um bom hábito e tem gerado muita unidade como família, não? Primeiramente de meu esposo, não? Como cabeça de nossa família. Eu gostaria de destacar também que vi uma mudança muito positiva de caráter na vida de meu esposo. Eu posso garantir que nossa vida de oração tem mudado de forma positiva o caráter de meu esposo. Na minha própria vida eu vi que comecei a ser mais tolerante. Temos visto que temos sido ativados nos frutos do Espírito, não? Tendo mais amor, mais paciência uns pelos outros, na vida de meus filhos também, não? Eles encontrando seu propósito, e eu posso somente agradecer a Deus, não? Pelos frutos, pela resposta às nossas orações. No ministério também hemos sido ativados, hemos sido sido de boa influência para os nossos irmãos. E isso só tem gerado mais e mais satisfação na nossa vida. Cada um encontrando o seu lugar dentro do corpo de Cristo. E só tenho para agradecer. A gente não é perfeito, isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que não é que a gente já alcançou um nível de maturidade, mas que cada dia a gente aprende um pouquinho mais. E o compromisso com a intercessão tem nos dado a disciplina para nunca mais nos afastar do Senhor, não? A gente continua olhando para Jesus, caminhando firme e aprendendo a cada dia. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Olá, queridos irmãos. Meu nome é Lorena. Desde muito nova, meus pais me ensinaram a orar e eu posso ver, eu tenho certeza que Deus está comigo, que eu posso contar com Ele. E eu agradeço muito aos meus pais, eu agradeço a minha família, que sempre esteve me ensinando pelos caminhos que eu deveria andar. Eu quero agradecer a Deus, eu quero destacar que eu sou uma pessoa muito abençoada por ter uma família que busca a Deus, uma família que ora junto, que me ensinou desde muito nova a orar, a buscar a Deus.
e a buscar a Deus por direção. Então eu agradeço e eu dou testemunho disso, porque algo que aconteceu comigo foi uma resposta muito linda à oração e eu sou muito grata a Deus por isso. Espero que isso sirva como testemunho para vocês buscarem a Deus juntos, para vocês orarem juntos, porque foi algo que transformou a minha vida, transformou a nossa casa e eu tenho certeza que vai transformar a sua também. Eu mando um beijo e um abraço desde Paulínia. Olá a todos, que Deus abençoe cada um que está assistindo este vídeo. Primeiramente me apresentando, meu nome é Rodrigo, filho do pastor Alberto. E um dos motivos de registrar esta gravação é de confirmar e de testemunhar o quão bom e quão importante é a prática da intercessão pela família e a mudança que essa prática gerou em mim e em todos os meus irmãos. Desde que meus pais deram início à prática da intercessão contínua de todos os dias, de orar pelos seus filhos, isso gerou uma mudança significativa em toda a minha família, gerando um exemplo do quão bom é ter um relacionamento próximo com o nosso Pai. O entendimento e a união entre os meus irmãos, posso dizer que tem crescido com o passar dos anos. Todos aprenderam a reconhecer que precisam viver uma vida com Deus, de depender do nosso Pai, de saber que sem Ele não conseguimos fazer nada. Eu que sou ministro de louvor e faço parte da equipe de louvor de uma igreja que eu congrego, eu sinto uma paz tremenda em saber que tenho um suporte espiritual dos meus pais que oram pela minha vida, o qual isso levanta a minha confiança em servir a Deus estando na linha de frente do louvor e adoração. Não deixando aqui esquecer também, óbvio, de compartilhar que a prática de oração dos meus pais me incentivou a viver também uma vida contínua de oração, de intercessão pelos meus amigos, pelos meus familiares e principalmente pela minha vida. E é isso, agradeço a você, Paty, pela oportunidade de testemunhar sobre a minha vida e da minha família. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.